Bom dia, boa noite, Shavuot, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach, a redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana muito interessante é como conservar, como preservar, como manter, né? Então, óbvio que a imagem está ligada com alimentos em conserva, mas serve para tudo. É importante para a saúde e também para a mente, para a emoção, a parte espiritual, como manter, como conservar, como não perder, como continuar crescendo. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídios, é Parashat Miketz, é a Sirá de número 1. Está no livro Bereshit, quase terminando, está no capítulo 41. Fala que o Yosef, que era o vice-rei do Egito, e ele comandou toda a operação para armazenar e guardar os grãos dos 7 anos de fartura, da época de fartura, para que pudesse depois manter não só o Egito, como o mundo inteiro, na época dos 7 anos de fome. Então, diz que o Yosef, ele agrupou, juntou, reuniu toda a terra durante 7 anos, que tinha todos os grãos que tinham na terra de Mitzrayim, e depois fala, vai ter Ochel Barim, e ele colocou os grãos nas cidades, Ochel Sadeh, os grãos do campo da cidade, Asher Sivotea, que tinha em volta, Natan Betorá, ele colocou dentro. Em princípio, a gente poderia entender simplesmente que ele armazenou os grãos nas cidades. Mas aqui explica que ele colocou dentro. O que tem a ver a terra em volta. Urashi, nesse verso, que é o 48, explica o que é Orla Sadeair, o que é os grãos do campo da cidade, que estão em volta, né, que ele colocou dentro. O Urashi explica por que foi acrescentada essas palavras, os grãos dos campos na cidade, porque já estava escrito, vai ter Ochel Barim, e deu grãos nas cidades. Entende-se então que ele concentrou a colheita dos campos que tinham em volta da cidade, dentro da cidade mais perto. É um pouco lógico, porque se daria um trabalho de trazer de outra cidade mais longe a terra para colocar dentro daquela colheita armazenada. Além do que, mesmo se a gente acha que é tão óbvio colocar da terra mais perto, junto da colheita, para preservar, qual a necessidade de contar sobre isso, né? Na verdade, a gente está falando de Globo Rural, ou de um programa de agricultura, ou de técnicas de semear e preservar. Por que a Torá faz questão de explicar isso? Além do que, no Midrash está explicado de um outro modo. No Bereshit Rabá fala que foi colocado no território, no campo de Tvéria, né, na terra de Tvéria, em Israel, na cidade de Tvéria. O que foi na cidade de Sipori, na cidade de Sipori, que é, né, no norte de Israel, onde está no Líbano hoje em dia. Porque cada terra e terra, ela preserva, ela mantém os seus frutos. Ainda acrescenta no Midrash que o Rabi Nehemia diz que colocou dentro da terra que foi usada para preservar a terra que tinha em volta de cada campo, para não trazer da terra de longe, foi colocado terra, né, e cinzas daquele lugar, que são coisas usadas para preservar, para conservar. Então, segundo as duas opiniões, explica-se que ele, né, o Yosef, deu grãos do campo, conta como o Yosef garantiu que a plantação se conservaria e não estragaria. Na primeira opinião, ele se preocupou que a colheita fosse de um campo perto, da própria terra, de um campo perto, porque cada terra e terra conserva seu produto.
Na segunda opinião, ao colocar junto terra e cinzas, ele se preocupou em acrescentar coisas que conservam os produtos, a produção, a colheita. Rabi Nehemia aprende isso porque está escrito o campo que está em volta, Sivotea. Então, entende que são terras e cinzas do próprio campo que está em volta. Urash quer explicar por que fizeram isso e por que a Torá conta sobre isso. Urash, então, traz todas as duas explicações juntas, uma depois da outra, com um vav juntando elas, venotnim, e introduzem, colocam, juntam. Então, Urash entende que a Torá considera os dois assuntos juntamente. Yosef armazenou a colheita justamente perto do campo onde cresceu e misturou a terra do lugar, né, a terra e as cinzas junto. Alguns comentaristas dizem que, segundo Urash, o Rabi Nehemia não discute com Tanakama o que está na Mishnah. Simplesmente ele acrescenta a primeira opinião para garantir que a conservação da colheita precisava de duas ações. E assim Rashi explica no seu comentário. Mas não dá para entender bem, já que Rashi explica o sentido literal da Torá. Ainda mais que no nosso assunto, Rashi não fala que Raboteino, né, os rabinos, explicam isso, nem sinaliza que a fonte é do Bereshit Rabbah, né, do Midrash. Então, por que explica isso no sentido literal, não trazendo que são dos Raboteino ou do Midrash, que é para impedir que a colheita apodreça, que é como Urashi fala. Os comentaristas falam que as duas coisas são indicadas pela linguagem do verso e pelas palavras. Por exemplo, está escrito Ochel Sdehair, né, os grãos do campo da cidade, Natan. Depois fala, colocou, introduziu. Quer dizer que ele levou os grãos para a mesma cidade. E depois fala Sde Natan Betorá. Campo, colocou dentro. A gente aprende que introduziu na colheita também da terra do próprio campo. Mas é difícil aceitar isso no sentido literal, porque a palavra Natan aparece apenas uma vez. Como é que vai usar a mesma palavra deu, introduziu, colocou, tanto para a terra, na própria terra que estava em volta, quanto para da terra e das cinzas daquele próprio local. E é o oposto do método do pshat, né, do literal, que é interpretar o sentido simples. Como é que vai interpretar que é para duas coisas? Isso não é o normal, não é o simples, não é o literal. Em princípio, podemos entender que Rashi não relaciona Natan Betorá, né, colocou dentro, como uma nova introdução. Quer dizer, Yosef deu a terra daquele próprio local junto com os grãos daquela terra. É uma coisa só. Quando ele faz uma ação, já pressupõe as duas coisas. Mas ainda não está perfeito. Por que explicar isso no sentido literal? Porque precisa explicar que isso tudo era para conservar a colheita e não deixar estragar. A gente vai ter isso pela linguagem que precisa e as diferenças que o Urashi faz em relação ao Midrash. Primeiro, Urashi, no começo, fala sobre Mamedet Perotea. A terra conserva seus frutos. Depois fala Mirikov, de apodrecer. Primeiro, manter, depois não deixar apodrecer. Se importante é evitar que apodreça, devia falar isso logo no começo. Em vez de falar que mantém seus frutos, não deixa que apodreça. Segundo, no Midrash está escrito que colocou dentro da terra, da própria terra e das cinzas, que são coisas que preservam, conservam os frutos, a produção. E no Rashi fala Me'afara-makom, da terra do lugar, especificando que não é uma terra comum, mas que tem que ser daquele lugar. Não é pegar cinzas e terra de qualquer outro lugar que poderia usar para preservar. Terceiro, Rashi começa falando Shekol Eretz, que toda a terra, Mamedet Perotea, preserva, conserva, mantém seus frutos. Depois muda para Mamid et Atevuah, preserva, conserva, mantém a colheita, a produção. E no Midrash também fala Mamidim Perot, fala sobre frutos, que é como o Rashi começa a explicação. Embora Rashi tenha uma linguagem parecida com o Midrash, nas suas diferenças percebe a ênfase do literal da Torá e não na explicação conforme
a alegoria que não está nas linhas principais dos versos. Cada terra tem relação com os produtos específicos daquela terra. Como Rashi explica já em Bereshit, né, no começo da Torá, quando fala sobre a terra do Egito, o rio Pishon, e fala que é Pishon porque está ligado, está falando sobre o Egito, como está escrito no profeta Ishaial, que lá se trabalhava Pistim, Pishon, que é o Nilo da terra de Mitzrayim, ligado com o Pistim, que é o linho que é típico daquela terra. Mas ainda, em cada terra pode ter mais de uma terra, como tem a terra de Goshen dentro da terra de Mitzrayim. E cada terra e terra tem os seus frutos, como Rashi já explicou antes, sobre a terra de Seir, na Parashat Vaishlach, no Bereshit, capítulo 36. Esses são os filhos de Seir, etc., que eles se assentaram naquela terra. E aí o Rashi explica o que é se assentar naquela terra, que eles sabiam, eles sabiam o que aquela terra dava, o que era bom para poder. Eles provavam a terra e sabiam que tipo de plantação era boa para aquela terra específica. Agora, por que é importante assinalar que a terra do lugar que impede que a colheita se estrague? E se isso já serve para explicar por que tem que levar se serve, porque não pode levar para qualquer outro lugar. Não precisa ser da própria terra perto da vizinhança. É só pegar daquela terra que tinha, juntar com a colheita e levar para outro lugar, porque tem que ser junto da terra da vizinhança, perto uma da outra. Em princípio, não precisaria armazenar na terra em volta. Por essa explicação, a inovação do Rashi é realmente só sobre misturar a terra do lugar para evitar que a colheita apodreça, que era armazenada na terra em volta. Já está no próprio verso. Então, a introdução, a inovação, a mudança, a novidade do Rashi é que se usava da terra e cinza do próprio lugar. Por outro lado, não parece ser essa a intenção pela linguagem do Rabi Nehemia, porque ele fala que a terra geral conserva os frutos, somente do lugar onde cresceu a colheita. Rashi ajusta a sua explicação falando em primeiro em frutos e depois em colheita. Então, fala que é importante realmente, no geral, fazer que se conservem os frutos daquela terra. Primeiro falar sobre o geral de cada terra e terra, depois fala sobre a colheita, a produção, que é o assunto principal específico desse verso, que fala que foi colocado a terra e a cinza daquela própria terra. Chegando no final, e a explicação geral para a gente trazer para o nosso dia a dia, para aplicar. Os nossos frutos e colheita são a Torá e as mitzvot. É a Torá que a gente estuda. Quando a gente acumula uma grande produção, muito estudo, muitas boas ações de Torá e mitzvot, precisa saber que para ser conservado, para manter, o único conselho é acrescentar da terra local. O que é terra local? É a gente estar anulado para Hashem, para quem dá a Torá. Não ter egoísmo. A terra está ligada com Afar, que é a parte mais baixa que tem. A gente não ter essa vaidade, esse egoísmo. Então, Hashem nos abre nossos corações para a sua Torá. Como a gente reza todo dia, Nafshi Kafar Tie, que a nossa alma fique como o pó da terra, né? Uma terra, Afar, e Petal Bibtora Terra. Hashem vai então abrir nosso coração para a sua Torá. Mas sem diminuir a autoestima e continuar com a cabeça erguida. Não adianta se anular, por isso tem que ser a terra do local. Se anular em outros assuntos, tem que ser do próprio lugar, no próprio assunto Torá que a gente está estudando, a gente se anular para Hashem. O assunto Torá que a gente está estudando. Você reconhecer e se anular para quem dá a Torá em cada assunto da Torá que a gente está se anulando. E saber que a Torá é infinita. Não tem limite para o quanto devemos e podemos estudar e aprender. Assim, não deixamos a produção do que a gente estuda, não estraga.
Quando tem uma situação de fome espiritual, a gente vai aprender que tem hoje os 7 anos de fome espiritual no mundo. Cada um de nós, que também é chamado de Yosef, pelo menos espiritualmente, devemos prover o mundo inteiro, mesmo lá fora, com alimento espiritual, que não deixa estragar a produção. Precisa ser armazenado com grande volume, pensando no futuro, que vai continuar tendo sempre esse alimento espiritual, que vai se conservar e não vai se estragar, e vai poder ser usado sempre. E continue sempre ativo no presente, agora já com Mashiach Now.